O deserto do Saara tem uma história rica, sendo habitada por humanos há milhares de anos. Artefatos arqueológicos como ferramentas de pedra e pinturas rupestres indicam a presença de antigas civilizações. Essas populações adaptaram-se ao ambiente árido, desenvolvendo técnicas de sobrevivência únicas e criando rotas comerciais que conectam diferentes regiões do continente africano. O maior deserto quente do mundo cobre aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados e se estende por 11 países no norte da África. É famoso por suas vastas dunas de areia, montanhas rochosas e planícies áridas, com temperaturas que variam drasticamente, podendo alcançar 50 graus durante o dia e cair abaixo de zero à noite. A flora desta vasta região é escassa devido às condições extremas de calor e aridez. As plantas que sobrevivem aqui são altamente fortes para suportar o calor, como a tamareira, que cresce em oásis, e arbustos resistentes à seca. Essas plantas têm sistemas radiculares profundos ou métodos de armazenamento de água para suportar longos períodos sem chuva, contribuindo para a biodiversidade do deserto. Este lugar abriga vários lagos secos, conhecidos como sebka, que são leitos de lagos salgados formados por evaporação. Durante a estação chuvosa, esses lagos podem temporariamente encher com água, criando áreas úmidas. Quando secos, eles deixam para trás crostas de sal brilhantes, refletindo a luz do sol e criando paisagens deslumbrantes. Tempestades de areia são fenômenos comuns nesta vasta região árida, resultantes dos fortes ventos que varrem a área. Essas tempestades podem reduzir drasticamente a visibilidade e são perigosas tanto para a saúde humana quanto para a tecnologia, danificando equipamentos e infraestruturas. Os ventos constantes também moldam as dunas de areia, criando paisagens em constante mudança. Este extenso deserto é famoso por seus oásis, que são pontos de água vitais. Esses oásis fornecem recursos hídricos essenciais para a flora e a fauna, bem como para as populações humanas. Muitos oásis são alimentados por aquíferos subterrâneos, permitindo a agricultura e a vida em áreas de outra forma inabitáveis. As dunas de areia desta vasta extensão podem atingir alturas impressionantes, com algumas superando os 180 metros. Essas dunas são formadas pela ação do vento, que transporta e deposita areia ao longo do tempo. A paisagem dunal do deserto é dinâmica e mutável, com novas dunas se formando e antigas desaparecendo, criando um ambiente de constante transformação. O maciço do Ahaggar, localizado no sul da Argélia, é uma formação montanhosa significativa nesta região árida. Essas montanhas abrigam picos elevados e planaltos rochosos, proporcionando um contraste marcante com as vastas planícies de areia ao redor. O maciço do Ahaggar também é rico em história, com pinturas rupestres que testemunham a presença humana antiga na região. O clima deste deserto era muito mais úmido do que hoje. Evidências arqueológicas indicam que a região abrigava lagos e rios, suportando uma variedade de vida vegetal e animal. Grandes mamíferos como hipopótamos e crocodilos eram comuns, e as comunidades humanas podiam viver de forma mais sedentária, cultivando plantas e criando animais. A população atual desta vasta região inclui povos nômades como os tuaregues, que têm uma cultura rica e adaptada ao ambiente desértico.
Esses povos utilizam camelos para transporte e comércio, viajando grandes distâncias em busca de recursos. As rotas comerciais tradicionais, como a Rota Transariana, conectavam essa área ao Sahel e outras regiões, facilitando a troca de mercadorias. A cidade de Timbuktu, localizada na borda sul deste deserto, é um importante centro histórico e cultural. Conhecida por suas antigas universidades e bibliotecas, Timbuktu era um ponto de encontro para comerciantes, estudiosos e viajantes. A cidade prosperou como um centro de aprendizado e comércio, conectando diferentes culturas e facilitando a troca de conhecimento e mercadorias. Este vasto território possui áreas conhecidas como regs, que são planícies cobertas por pedras e cascalho. Essas áreas são formadas pela erosão do solo e pela ação do vento, que remove partículas finas e deixa para trás os fragmentos maiores. Os regs podem se estender por vastas distâncias, criando paisagens áridas e desoladas, mas visualmente impressionantes. O Erg Chebbi, no Marrocos, é uma das áreas mais famosas deste deserto por suas imponentes dunas de areia. Essas dunas podem alcançar alturas de até 150 metros e são um destino popular para turistas que desejam experimentar a beleza do deserto. O pôr do sol sobre as dunas cria um espetáculo de cores, atraindo fotógrafos e aventureiros de todo o mundo. Esta vasta região também abriga áreas conhecidas como ramadas, que são planaltos rochosos e montanhosos. Essas formações são resultantes de processos geológicos antigos e apresentam paisagens dramáticas e variadas. As ramadas oferecem um contraste interessante com as dunas de areia, mostrando a diversidade geológica do deserto e proporcionando habitats únicos para a flora e fauna locais. A área é rica em recursos minerais, incluindo fosfatos, ferro, cobre e petróleo. A extração desses recursos tem grande importância econômica para os países que compartilham o deserto. No entanto, a mineração e a exploração de petróleo também trazem desafios ambientais e sociais, afetando as comunidades locais e o delicado ecossistema desértico. A geologia desta vasta região é fascinante, com rochas que datam de bilhões de anos. As formações rochosas revelam uma história complexa de mudanças tectônicas, vulcanismo e erosão. Estudos geológicos ajudam os cientistas a entender a evolução da Terra e os processos que moldaram o deserto ao longo do tempo. A chuva neste território árido é extremamente rara e irregular, com algumas áreas recebendo menos de 25 milímetros por ano. Quando ocorre, a chuva pode causar inundações repentinas, transformando temporariamente a paisagem desértica. Esses eventos são vitais para a regeneração da vegetação e para o reabastecimento dos aquíferos subterrâneos, essenciais para a vida no deserto. A areia desta imensa região tem um impacto global, sendo transportada pelo vento através de longas distâncias. Tempestades de areia podem levar partículas até a Amazônia, onde os minerais presentes na areia enriquecem o solo da floresta tropical. Esse fenômeno demonstra a interconexão entre os diferentes ecossistemas do planeta, mostrando como eventos locais podem ter efeitos globais. Este extenso deserto tem um papel importante na cultura e na mitologia de muitas civilizações. As caravanas que cruzavam o deserto eram símbolo de aventura e exploração, e o deserto
era visto como um lugar de mistério e desafios. Histórias e lendas sobre essa região são encontradas em muitas culturas, refletindo a fascinação humana por essa vasta e inóspita região. As pinturas rupestres encontradas nesta vasta área, especialmente no Parque Nacional de Tassili N'Ajjer, na Argélia, fornecem uma visão sobre a vida antiga na região. Essas pinturas retratam cenas de caça, danças e animais que não existem mais no deserto, como girafas e elefantes. Elas são evidências valiosas de um passado mais verde e habitável do território árido. A cidade de Siwa, no Egito, é um dos oásis mais famosos desta área desértica. Conhecida por suas fontes de água doce e palmeiras, Siwa tem sido habitada por milênios. A víbora de chifres, uma habitante icônica do deserto do Saara, é um dos répteis mais intrigantes da região. Conhecida por seus 2 pequenos chifres acima dos olhos, essa serpente possui uma aparência que imediatamente a diferencia de outras. Seu corpo é compacto, com uma coloração que varia do marrom ao amarelo-areia, permitindo que se misture perfeitamente ao ambiente árido em que vive. Este réptil é mestre em sobrevivência no deserto. Durante o dia, quando as temperaturas são extremamente altas, essa serpente se enterra na areia, protegendo-se do calor escaldante. Utilizando movimentos ondulantes, ela consegue deslocar a areia ao seu redor e se enterrar quase completamente, deixando apenas os olhos e narinas expostos para observar o ambiente. Essa habilidade não só a protege do calor, mas também a ajuda a evitar predadores e a surpreender suas presas. Falando em caça, a dieta desse animal é composta principalmente por pequenos roedores, lagartos e aves. Ela é uma predadora paciente, muitas vezes esperando por longos períodos até que uma presa se aproxime o suficiente. Quando a presa está ao alcance, a víbora ataca rapidamente, usando suas presas afiadas para injetar veneno. O veneno não só imobiliza a presa rapidamente, mas também inicia o processo de digestão, facilitando a alimentação. Sua reprodução ocorre geralmente nos meses mais quentes. Após o acasalamento, a fêmea retém os ovos dentro do corpo até que estejam prontos para eclodir, dando à luz filhotes vivos. No que diz respeito ao comportamento, a víbora de chifres é geralmente solitária, encontrando-se com outros de sua espécie apenas para a reprodução. Durante esses períodos, ela patrulha seu território em busca de alimento e locais de repouso. Um dos aspectos mais notáveis dessa serpente é sua forma de locomoção. Diferente de muitas outras serpentes que se movem em linha reta, a víbora de chifres utiliza um movimento lateral conhecido como sidewinding. Esse método permite que ela se desloque rapidamente sobre a areia quente, reduzindo o contato corporal com a superfície quente e, assim, evitando a perda excessiva de calor. A víbora de chifres também possui uma estratégia defensiva eficaz. Quando ameaçada, ela pode inflar o corpo e produzir um som estridente, esfregando as escamas laterais umas contra as outras. Este som serve como um aviso para potenciais predadores de que ela está pronta para se defender. Ao controlar a população de pequenos roedores e insetos, ela ajuda a manter o equilíbrio ecológico da região. Além disso,
Como presa de aves de rapina e outros predadores maiores, ela também contribui para a cadeia alimentar do deserto. A raposa do deserto, ou fennec, é a menor das espécies de raposa, pesando entre 1 kg e 1,5 kg e medindo cerca de 40 centímetros de comprimento, excluindo a cauda. Suas orelhas enormes, que podem chegar a 15 centímetros, ajudam a dissipar o calor e a detectar presas sob a areia do deserto. Encontrada principalmente no norte da África e na Península Arábica, a raposa do deserto está bem adaptada às condições áridas do ambiente. Sua pelagem espessa e pálida não só proporciona camuflagem contra os predadores, mas também a protege contra as temperaturas extremas, tanto do calor diurno quanto do frio noturno. A dieta da raposa do deserto é variada e inclui insetos, pequenos mamíferos, aves, ovos e frutas. Ela é omnívora e consegue extrair a umidade necessária de sua comida, o que reduz a necessidade de beber água. Essa habilidade é crucial para sua sobrevivência nas regiões áridas onde vive. Elas são animais noturnos, o que significa que são mais ativas à noite. Esse comportamento ajuda a evitar o calor intenso do dia. Durante a noite, elas saem de suas tocas para caçar e se alimentar. Suas atividades noturnas também incluem a socialização com outras raposas e a busca por parceiros durante a época de acasalamento. Essas raposas constroem tocas na areia para se proteger do calor e de predadores. As tocas são escavadas com suas patas dianteiras e podem ter vários metros de comprimento, com múltiplas entradas e câmaras. Essas moradias subterrâneas oferecem um ambiente mais fresco durante o dia e um refúgio seguro à noite. A raposa do deserto tem uma capacidade auditiva muito boa, possibilitada por suas grandes orelhas. Elas podem ouvir pequenos roedores se movendo sob a areia a grandes distâncias. Essa habilidade auditiva superior é importante para a caça, permitindo que identifiquem e capturem presas, que de outra forma seriam difíceis de localizar no ambiente desértico. Sua pelagem muda de acordo com a estação, ficando mais espessa e esbranquiçada no inverno e mais curta e dourada no verão, proporcionando isolamento térmico contra o frio e refletindo o calor solar, além de facilitar a camuflagem em diferentes paisagens. Apesar de seu tamanho pequeno, as raposas do deserto são ágeis e rápidas, podendo correr a velocidades impressionantes para capturar presas ou escapar de predadores. Sua agilidade é complementada por suas garras afiadas, que são eficazes tanto para escavar tocas quanto para se defender. A combinação de velocidade e destreza é vital para sua sobrevivência. Elas também usam marcas de cheiro para sinalizar território e comunicar informações sobre reprodução. A raposa do deserto possui uma estrutura corporal adaptada para lidar com o calor extremo. Elas têm uma taxa de reprodução que varia conforme as condições ambientais e a disponibilidade de alimentos. Em condições ideais, uma fêmea pode ter 2 ninhadas por ano. Os filhotes nascem cegos e dependem dos cuidados dos pais até que estejam suficientemente desenvolvidos para caçar e se alimentar sozinhos. Esse animal pode viver até 10 anos na natureza, embora esse tempo possa ser reduzido por predadores ou condições adversas. Em cativeiro, com cuidados adequados, elas podem viver até 12 anos. A vida na natureza é desafiadora e os riscos são altos, exigindo que esses animais
sejam extremamente adaptáveis e resilientes. Durante o dia, a raposa do deserto passa a maior parte do tempo descansando em suas tocas ou em locais frescos. Isso ajuda a economizar energia e evita o calor extremo. Os camelos são animais que possuem uma aparência inconfundível. Seu corpo robusto é sustentado por longas pernas, que lhes permitem caminhar grandes distâncias sob o sol escaldante. Seus pés largos e almofadados são perfeitos para andar na areia sem afundar. E claro, não podemos esquecer das famosas corcovas, que muitas pessoas pensam que armazenam água, mas na verdade guardam gordura. Outra característica marcante é o pelo denso que cobre seu corpo. Esse pelo serve para protegê-los tanto do calor extremo durante o dia, quanto do frio intenso das noites desérticas. Seus olhos são protegidos por longos cílios que evitam que a areia entre, e suas narinas podem ser fechadas durante tempestades de areia. Realmente impressionante como eles são adaptados para viver em ambientes tão hostis. Eles são encontrados principalmente em regiões áridas da África e da Ásia, mas também podem ser vistos em algumas partes da Austrália. Esses animais são mestres em sobreviver em condições extremas, onde poucos outros seres vivos conseguem prosperar. Eles habitam desertos escaldantes, estepes secas e savanas áridas, lugares onde a água é escassa e as temperaturas podem ser mortais. Esses animais engraçados são herbívoros e sua dieta consiste principalmente de plantas secas e espinhosas que muitas outras criaturas evitariam. Eles podem comer cactos e plantas salgadas, graças à sua boca resistente, feita para lidar com essas texturas. Uma habilidade bem peculiar é a capacidade de beber grandes quantidades de água em um curto período de tempo. Quando encontram uma fonte de água, podem beber até 40 litros de uma só vez, o que lhes permite sobreviver longos períodos sem beber novamente. Os camelos têm uma vida social muito interessante. Eles geralmente vivem em grupos chamados manadas, que podem ser compostos por várias fêmeas, seus filhotes e um macho dominante. Esse macho é responsável por proteger o grupo e guiar a busca por comida e água. Os filhotes nascem depois de uma gestação de cerca de 13 meses e, surpreendentemente, conseguem ficar de pé e andar apenas algumas horas após o nascimento. As mães são extremamente protetoras e cuidam de seus filhotes com muito carinho. Esses animais são conhecidos por sua incrível resistência e força. Eles podem carregar cargas pesadas por longas distâncias, o que os tornou indispensáveis para as caravanas que cruzavam os desertos no passado. Suas imagens aparecem em muitas histórias, poemas e canções, e eles desempenham papéis importantes em festivais e celebrações. Por exemplo, em algumas partes do Oriente Médio, existem corridas de camelos que atraem grandes multidões e são eventos altamente competitivos. Durante o dia, suas temperaturas podem subir para evitar o excesso de sudorese, conservando água preciosa. À noite, suas temperaturas caem, o que ajuda a conservar energia e manter a homeostase em um ambiente tão extremo. Essas estratégias permitem que sobrevivam em condições que seriam fatais para muitos outros animais. A domesticação desses animais remonta a milhares de anos. Eles foram domesticados primeiramente na Península Arábica, onde se tornaram fundamentais para o comércio e transporte através das vastas extensões de deserto. Ao longo dos séculos, a relação entre humanos e camelos evoluiu, com esses animais desempenhando papéis vitais em diversas culturas. Sua capacidade de carregar cargas pesadas
e viajar longas distâncias sem necessidade constante de água fez deles aliados indispensáveis para exploradores e comerciantes. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.